O governo segue a sua missão de privatizar tudo que puder a preço de banana no auge dessa crise, que é a maior crise econômica que o Brasil já viveu na sua história recente, e usa como argumento o fato de que precisamos pagar a nossa dívida e por isso a importância de se privatizar tudo aquilo que pudermos. E existe uma grande mentira escondida nesse fato. E a mentira é a de que essa dívida jamais será paga simplesmente porque o custo dessa nossa dívida caiu muito pouco, mesmo no momento em que o mundo vive as menores taxas de juros da sua história. Boa parte do mundo vive um ambiente de taxas de juros próximo a zero ou até negativa. No Brasil, não. E alguns dirão, mas a taxa de juros no Brasil está muito baixa. Agora, mesmo depois de aumentar um pouco, ela está em torno de 3,5% ao ano, que é a taxa Selic definida pelo Copom. É um grande engano pensar assim. Isso porque isso é a taxa que regula as operações, que é a meta das operações de empréstimo de um dia para o outro. Mas as taxas de médio e longo prazo do Brasil nunca chegaram a cair muito, mesmo nos momentos mais graves da crise. Só para você ter ideia, e é muito importante vocês entenderem isso, porque o custo da dívida brasileira não é um custo todo baseado nesta taxa que você vê no Jornal Nacional, nos portais e etc., que atualmente está em 3,5%. É uma taxa média de todos os títulos públicos que o governo emite para captar recursos. Essa taxa, a média de todas essas taxas, hoje ainda está acima de 8% ao ano. No Brasil, para o governo captar, ele paga uma taxa próxima a 9% para prazos acima de 5 anos. Só para vocês terem referência, nos Estados Unidos essa taxa é abaixo de 1%. Na Europa, essa taxa para os governos captarem, os governos que fazem parte da zona do euro, vamos pegar a taxa do Banco Central Europeu para 5 anos, essa taxa é negativa. Isso significa que nos Estados Unidos, alguém que empreste dinheiro para o governo em 5 anos vai ter uma rentabilidade total um pouco acima de 4% do seu dinheiro. Na zona do euro, alguém que empreste dinheiro para o Banco Central, num período de 5 anos, vai ter 2% a menos do que investiu inicialmente. Mas por que eles emprestam? Porque é o lugar mais seguro para se ter dinheiro. Vamos lembrar que quando você investe num banco ou quando você abre o seu negócio, você pode perder todo o seu dinheiro. Pois bem, lá essa taxa de juros é negativa. E no Brasil, quem empresta dinheiro para o governo por um prazo de 5 anos, hoje, quando a taxa de juros alardeada é essa do Copom de 3,5%. Quanto uma pessoa que empresta dinheiro para o governo ganha em 5 anos no Brasil? Mais de 50%. É isso mesmo que você ouviu. Os títulos pré-fixados brasileiros, as LTNs, estão pagando para quem investe o dinheiro por 5 anos, emprestando dinheiro para o governo brasileiro, mais de 50% de retorno no período. Isso significa que no Brasil, se você não fizer nada, ficar sentado no sofá, tomando um suco ou uma cerveja, assistindo televisão e gerando nada de riqueza, em 5 anos você aumenta em 50% o seu patrimônio. É por isso que no Brasil ninguém investe. E é por isso que nos outros países a taxa mais baixa de juros, como ela é uma taxa mais baixa não só nas operações de um dia para o outro, mas também nos títulos de médio e de longo prazo, faz com que as pessoas estejam estimuladas a investir. E por que a taxa de médio e de longo prazo no Brasil não cai? A taxa de médio e longo prazo do Brasil não cai porque ninguém tem confiança no Brasil no médio e no longo prazo com esses loucos que estão no poder. Para você baixar a taxa de um país de médio e de longo prazo, você precisa de ter credibilidade. As pessoas precisam acreditar que o amanhã é melhor do que hoje. E se o amanhã for melhor do que hoje,
não tem motivo para um governo ter que subir as suas taxas de juros no futuro. Não vai ter inflação para o governo ter que subir suas taxas de juros. Não vai ter fuga de capitais para o governo ter que subir suas taxas de juros. Mas no Brasil as pessoas não acreditam neste governo. Os investidores locais, os investidores externos, ninguém acredita nesse governo. E aí eu volto para o ponto inicial dessa nossa conversa. Não adianta nada privatizar, vender tudo a preço de banana, se todo esse dinheiro vai ser diluído num custo da dívida gigantesco e que vai fazer essa dívida aumentar como uma bola de neve. A gente está falando, em 5 anos, 50% é o quanto aumenta essa dívida por causa da falta de credibilidade do governo. Se você tem um governo que tem mais credibilidade, e a credibilidade você não ganha diminuindo o Estado, vendendo tudo a preço de banana, destruindo a sua indústria, desempregando as pessoas, não é assim que se ganha credibilidade numa economia, mas se você tem um governo que tem credibilidade, um Estado que estimula a economia, um plano que é factível, o que acontece com as taxas de juros de médio e longo prazo? Elas caem absurdamente. O que acontece com o custo da dívida do governo? Cai absurdamente. O que acontece com a disposição das pessoas para ficar no sofá sem fazer nada, vivendo de renda? Cai absurdamente e essas pessoas começam a investir na economia. E aí, você não precisa privatizar nada. A privatização brasileira é um engodo para mascarar o que é simplesmente uma entrega de bons negócios a preço de banana para um grupo de amigos. Melhorar a situação da dívida brasileira seria aumentar a credibilidade e dar previsibilidade para o que o governo pretende fazer. O custo da dívida brasileira não é 3,5% como você imagina. Você que diz que Guedes trouxe a taxa de juros para os níveis mais baixos do Brasil, não sabia que o governo paga 50%, até um pouco mais, de juros para quem empresta dinheiro para ele por 5 anos. O governo brasileiro se financia com agiotas. Quem são esses agiotas? Quase 90% da dívida do governo está na mão de bancos, fundos de investimento, fundos de pensão e investidores estrangeiros. Esses são os agiotas que mandam na política desse país, que mandam nas decisões do governo e que se alimentam dessa bola de neve da dívida, que não vai ser parada pelas privatizações, mas que faz com que esses grupos tenham o poder para estimular as privatizações e ganhem não só com as dívidas que o governo tem com eles, mas comprando essas empresas que são empresas lucrativas e muito poderosas a preço de banana.